Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Obrigado por acompanhar a programação da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Grato por sua audiência. Onde você estiver nos assistindo, seja pela televisão, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial ou pelos sites iadpeplay.org.br, redebrasiloficial.com.br. Quero enviar saudações aos nossos queridos missionários, irmãos provenientes da obra missionária da IADPE em Portugal, Argentina, Peru, Guiné-Bissau, Moçambique, África do Sul. Continuemos orando e intercedendo pela obra missionária da IADPE e contribuindo para que a obra de Deus continue avançando. Também enviamos a saudação a todos vocês que estão conosco, sintonizados em todo o estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Recebam o nosso abraço. É uma alegria poder estar entrando agora no seu lar, na sua residência aí, não é? E participando juntamente com você que se encontra no hospital, você que se encontra nos ouvindo através da rádio. Deus te abençoe e fique conosco, certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Agora queremos convidá-lo para juntos lermos um texto na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 61, versículo 1, 2 e o versículo 4. Se você não dispõe de uma Bíblia, estaremos aí lendo na tela e você pode nos acompanhar através da televisão, né? Lendo no seu celular. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 1, 2 e o versículo 4 nos diz: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Versículo 4, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Glória a Deus. Para o programa de hoje já contamos com a presença das nossas irmãs, irmã Saronita Oliveira e a irmã Marta Pereira. Pai do Senhor, irmã Saronita, é um prazer. Pai do Senhor, pastor. Conosco, né, no programa Intercessão. A irmã Saronita é esposa do nosso pastor, vice-presidente, pastor Samuel Oliveira, né, que está dando a honra também de estar conosco nesta oportunidade. Obrigado, pastor, a oportunidade, né? Queremos agradecer aqui ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a nossa mãe, irmã Judite Alves, e ao senhor por esta oportunidade, deste convite, não é? Que nos foi feito de estarmos aqui cooperando, fazendo alguma coisa, dizendo algo da parte de Deus para os nossos telespectadores. Que bom. Também estamos com a presença da nossa irmã Marta Pereira, né? Que é a esposa do pastor Paulo Pereira, né? Saudosa memória. E mãe do evangelista Sóstenes Pereira, já foi missionária também em Moçambique, já dirigiu o ciclo de oração também, já cooperou com o pastor no campo. É um prazer tê-la conosco também no programa Intercessão, irmã Marta. O prazer é todo meu. A paz do Senhor, pastor. Amém. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nesta hora. Quero agradecer primeiramente a meu Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente, a nossa querida mãe, a nossa querida irmã Judite. Que Deus em Cristo continue abençoando. E ao Senhor, pastor, que está nos dando também esta oportunidade. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, né? Hoje nós estamos assim dando início, estamos hoje com um tema muito convidativo, né? Que é o intercessor identificando-se com o próximo. Então estaremos falando sobre este assunto tão importante, né? Com as nossas irmãs, que já têm uma experiência também no ciclo de oração, com intercessão, e para nós vai ser motivo de grande alegria poder juntos compartilharmos deste assunto tão importante. Já que estamos no início do programa Intercessão, aproveite, abençoe outras vidas, compartilhando o link desta programação nas suas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, Telegram, enfim, envie o link para seus amigos, familiares, irmãos da igreja, colega de trabalho, faculdade, e abençoe outras vidas. Hoje
Nós estamos com o tema O Intercessor Identificando-se com o Próximo. E vamos, antes de estar comentando, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa programação. Queremos convidar a irmã Saronita para estar orando ao Senhor. Estaremos orando sim neste momento. Querido Deus, estamos na Tua presença, Senhor, neste momento em que estamos iniciando aqui a programação. Toma a frente, abençoa, coloca as palavras na nossa boca, as pessoas que estão nos assistindo. Tu és aquele que fala ao coração, Tu és aquele que trata com a alma, com a mente. Nós estamos aqui, somos os Teus filhos, pastor Jefferson, a irmã Marta, e estamos a Teu dispor, a Teu serviço. Usa-nos pela Tua misericórdia mais uma vez, e que a Tua graça, Senhor, ocupe este ambiente, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tema aí, muito, como eu disse, nós temos um tema muito sugestivo, né? O tema da nossa reflexão é bastante convidativo, digo, o intercessor identificando-se com o próximo. Portanto, iniciaremos esta temática com uma simples pergunta. E é o nosso próximo? E como o intercessor se identifica com ele ou com ela, irmã Saronita, irmã Marta? Pastor, olhe, na sua pergunta fica também uma outra pergunta, né? De que o nosso próximo, não é? Se nosso próximo aí pode ser a gente mesmo, porque quando a gente vê a necessidade de alguém, quem tem o amor, o carinho, a atenção, pergunta, e se fosse eu? Não é? Então fica essa perguntinha, e se fosse eu? A gente vê um doente no hospital, ou está passando uma necessidade, ou está... Então, quando a gente se dispõe a ajudar, ter dó, não é? Se identificando com a pessoa, sempre vai esta pergunta, não, eu vou ajudar. E se fosse eu que estivesse aí, né? Se fosse eu que estivesse carente. Então, está na palavra de Deus, não é? No estímulo, a própria palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta, não é? E as obras, elas falam muito alto em tudo, não é? O dar, a doação, o cuidar de um doente, não é? Mas uma palavra, um olhar, um ouvido. Inclusive, Jesus, ele tinha esses detalhes que a gente encontra muito, não é? Eu estudando mais um pouquinho sobre os milagres de Jesus, e a gente vai sempre se deparar com Jesus ouvindo, e Jesus parou, e Jesus olhou, e Jesus estendeu a mão. Aí essas atitudes aí acompanham também, hein? Auxílio ao próximo, né, irmã Marta? É verdade. Porque às vezes se dá aquele quilo de açúcar, mas não dar atenção, não é? Quando a pessoa está precisando, às vezes deu um remédio para ajudar, sim, mas assim o jeito, a maneira falam também muito alto, e a pessoa não só precisa do cuidado físico, mas do cuidado também, né, na atenção, e a palavra de Deus ensina tudo. E a senhora me fez lembrar, irmã Saronita, com essa atenção, ao leproso, né? Que se prostrou diante do Senhor Jesus, e o Senhor tocou nele. Sim. Ele disse que queres ficar são, né? Isto. Não, ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Limpo. Aí o Senhor tocou nele e disse, quero ser limpo. E aí quebrou aí a lei, né? Quebrou a lei, que o Senhor sabe que não poderia tocar conforme as leis mosaicas, não é? Jesus sabia disso e era muito bem, né, ensinada pelos aqueles mestres, né, da sinagoga daquele tempo. E Jesus, ele trazia essas lições, ele olhava, ele dava ouvido, ele tocava, ele parava, não é? E a gente sabe que ele, como Deus poderoso, muitas coisas poderia fazer só no olhar, né? Só no falar, a distância mesmo, como ele curou a distância, né? Mas em muitos casos ele fazia esta aproximação mesmo, deixando exemplo para nós, né? Maravilha, né, irmã Marta? É verdade. O nosso próximo, dentro dessa pergunta que o senhor nos fez, né? Para a gente continuar, o nosso próximo é meus familiares, meus amigos, meus conhecidos, mas biblicamente o nosso próximo é uma pessoa que nem conheço, não tenho nenhum afavo com ele, nenhuma intimidade. Então a Bíblia nos mostra que nós devemos fazer o bem mesmo
que as pessoas que a gente não conhece, né? Como nós temos feito, né? Como intercessor, conhecendo o nosso próximo, através da palavra de Deus que tem nos conduzido a isso, né? Então, o nosso próximo também é pelo amor que tem derramado, o Senhor tem derramado em nosso coração. Nós devemos sentir amor pelas pessoas que a gente nem conhece. Em Romanos, capítulo 5, e o verso 5, diz assim a palavra de Deus, que e a esperança não traz confusão. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta aos Romanos, ele diz assim, e a esperança não traz confusão. Capítulo 5 e o verso 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, através deste amor, nós temos amor por aquelas pessoas que a gente nem conhece, não é verdade? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, nosso próximo, a gente falando assim, é nossa família, é aquele que a gente conhece, mas, biblicamente, o nosso próximo é aquele que a gente nem conhece. Qualquer pessoa que precisa Qualquer de pessoa, nós. A gente está intercedendo, a gente está orando. Não é verdade, pastor? É verdade. É interessante, né? A gente vê que o nosso próximo não é apenas aqueles que estão próximos no sentido de físico, né? Mas aqueles que precisam. Todos aqueles que necessitam, como a irmã Saronita, a senhora falou, um assunto muito interessante, né? Porque a gente olha para as pessoas, ou sabe da necessidade de alguém e faz logo a pergunta, né? E se fosse eu? Exato, né? exato. Então é importante que o intercessor ele possa estar atento a esta realidade. Essa pergunta que a irmã Saronita fez, ela é muito pertinente em qualquer situação, porque quando nós perguntamos, e se fosse eu? Você se coloca no lugar daquela pessoa e pergunta como eu gostaria de ser tratado. Jesus até ensinou sobre isso, né? Isso. Ele falou que nós devemos tratar as pessoas do jeito que a gente gostaria que fôssemos tratados. Né? É interessante, né? E este trato, como a irmã Marta disse, não é só o próximo, né? Fisicamente, qualquer um, independente de raça, de cor, né? Idade, qualquer um, a gente deve ter este trato aí com amor, não é? Com amor, é verdade. Tem que, a senhora falou uma palavra bem... É isso mesmo, tem que ter o amor na frente. E é o dever cristão, né? É verdade, porque está derramado em nosso coração e nós temos que fazer o bem àquelas pessoas. Na sociedade de hoje, pastor, fazer o bem, nós estamos vendo o quê? Estão filmando para se jogar nas redes sociais, na televisão. Está dessa maneira a sociedade. Mas enquanto a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer o bem às pessoas. Quando nós não éramos crentes, não tínhamos esse conhecimento, né? Mas depois que aceitamos Jesus, que foi aberto a nossa mente e logo caiu o amor de Deus em nossas vidas, nós fazemos o bem sem olhar quem as pessoas... não quero saber quem é, não conheço, não tem problema. Mas o que essa parábola está nos mostrando é que houve desprezo. E é isso que muitas vezes nós vimos as pessoas passando por algum problema até nas ruas, né? O que é que a gente faz? Despreza, vou sair de perto. Para quê? Para não se comprometer. Não é verdade? Está acontecendo, infelizmente, isso na nossa sociedade. Mas como cristã, nós devemos viver para a glória do nome do Senhor. E o nome dele vai ser glorificado em nossas vidas. Que maravilha, né? Através da parábola do samaritano, né, o Senhor Jesus expôs as qualidades de quem foi o próximo daquele que precisava de um socorro. A gente vê isso no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 29 a 37, né? Portanto, quais são as qualidades esperadas de um intercessor que se identifica com o seu próximo? Irmã Marta e irmã Saronita. As qualidades, né? Vai depender muito da virtude, o jeito da gente, a nossa maneira de ser, né? Antes de chegar o próximo, né? Quem somos nós? O tipo do temperamento, de lidar, o tipo de conversar, o tipo de dar atenção,
de fazer as coisas, a organização, não é? Jesus próprio, ele, ao ensinar os discípulos, ele puxava muito isso da própria pessoa. Então, a qualidade, vamos começar pela qualidade de paciência. Estamos vivenciando um tempo da evolução, da modernidade, do micro-ondas, o avião, não é? Tudo rápido, a tecnologia, tudo é já, agora, não é? Então, isso contagia também as pessoas. As pessoas agem também dessa forma. Você vai dizer alguma coisa, vamos conversar alguma coisa, aí irmã Marta começa uma conversa, irmã Saronita, olha, eu estou pensando em contar aquela... Sim, irmã Marta, e aí, a senhora já fez? É tipo isso. E eu já quero puxar a conversa para o final, porque as paciências, os estresses, não é? O ouvir, o bom samaritano, essa parábola do bom samaritano, não é? É lindo. A aproximação, o parar, e é uma vida de corre. Olha, depois a gente fala, depois a gente vê isso, depois a gente, com mais atenção, e isso é sempre, isso não é... Claro que a gente tem uns momentos de que não podemos, estamos rápidos, estamos correndo, não é? Mas isso é sempre, não é? Essa qualidade vai muito da pessoa, a paciência, não é? O ouvir, o prestar atenção, a gente até... Em uma consulta médica, às vezes, há profissionais que ele pode falar, só que não olha para a gente, o paciente. Eu entendo que talvez os irmãos aqui já tenham isto, e se fica num computador o tempo todo, mas vá dizendo que eu estou lhe ouvindo. Mas se a gente entra num consultório, a gente quer pelo menos o olhar do profissional. É verdade. É ou não é? Não a é? senhora me fez lembrar, irmã Sara, então um irmão me contou que ele chegou no médico e o médico, ele foi, diga, aí já foi escreve, foi dizendo, e ele anotando, falando, aí disse, doutor, aí, não, o senhor pode olhar para mim, por favor? Isso é desse importante. jeito, né? Aí o olhar, então a gente está vivenciando isso. Vá falando, vá que eu estou lhe ouvindo, mas não ao parar, não ao olhar. Voltando ao bom samaritano, ele foi até ele, exemplos lindos, né? Se abaixou, como Jesus fazia, né? Se abaixou, olhou, não é? Aí foi fazer agora as ações, né? Cuidar das feridas, e levantou ele e tal. Então, essas qualidades aí, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui sobre umas qualidades que também devem acompanhar. A sensibilidade, ela fala muito alto assim, a gente está vivendo um tempo tão frio de sensibilidade. É verdade. Não é, irmã Marta, pastor? Tão frio de sensibilidade. Olha, aconteceu isso e tal. Foi. Isso todo dia. É como, entendeu? Assim, quando uma pessoa chega pra gente, olha, eu estou com uma dor. E se a pessoa já sentiu até aquela dor, eu sei o que é isso. Olha, vá tomar este remédio, não é? Vai fazendo isso. Isso é aquela sensibilidade daquilo que já sentiu, não é? O ouvir também, não é? E algum gesto, essas qualidades. Se a pessoa assim em si não tem a qualidade de ter gestos, não tem, né, nada de prestar atenção, então fica um pouco difícil de atender este próximo, não é? Porque a paciência, assim, a virtude de estar carinhosamente tratando, né, com jeitinho. Irmã Marta estava contando um exemplo aqui quando estávamos conversando, não é? Irmã Marta, não sei se a senhora pode repetir, de um atendimento, de uma ligação, né, que a pessoa assim tão arisco do outro lado, mas a qualidade, a virtude da gente, não é? A pessoa está falando assim, isso e já e tal, mas a pessoa sim, por não, aí isso vai, como diz, amansando, né? Amansando. Diz que a palavra branda desvia o furor, né? É verdade. É interessante, aquele assunto que a irmã Marta estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa. Isso, pastor. Muito importante, irmã Marta. Muito importante. Eu estava aqui falando, dando o exemplo do que aconteceu conosco lá em Arco Verde. Foi quando o celular do meu esposo tocou
e ele estava fazendo alguma coisa e eu fui atender. E, de repente, quando eu fui atender, então, sempre eu atendo o celular falando, alô, Jesus te ama. E naquele momento eu disse, alô, Jesus te ama. Aí aquela senhora, ela estava 4 horas de distância de mim, né, da gente, em Arco Verde, o sertão adentro, ela estava na distância, né? Então eu disse mesmo assim para ela disse mesmo assim para mim, de quem é esse celular? Aí eu disse, é do meu esposo, pastor Paulo. Ela disse, eu liguei errado. Aí eu disse, não, a senhora não ligou errado. Aquela mulher é muito ríspida, eu poderia até desligar também o celular. Com licença, Marta. Aí está, tá vendo? A pessoa do outro lado, bem agressivo, muito mas agressivo, aí a maneira. É verdade. A maneira. Então, nós temos aprendido e nós temos que mostrar os frutos do Espírito, né? Então, eu disse, aí ela disse mesmo assim, liguei errado. Eu disse, não, a senhora ligou certo. Eu quero lhe dizer que Jesus lhe ama. Aquela mulher desligou o celular. E quando foi na parte da tarde, houve uma reunião com os líderes e o celular do meu esposo toca e ele me entrega para que eu possa atendê-lo lá fora, né? E quando eu fui lá para fora, era aquela mulher. E ela disse, alô, quando tocou o celular, eu disse, alô, Jesus te ama. Aí ela disse, esse celular é do pastor Paulo? Ela já tinha decorado o nome do meu esposo. Aí eu disse, o celular do pastor Paulo. Ela disse, é verdade que Jesus me ama? Eu disse, é verdade que Jesus te ama. Aí ela disse mesmo assim, sabe por quê? Naquela hora, quando a senhora disse que Jesus me amava, eu ia para a BR me jogar na primeira carreta que passasse, mas eu voltei. E o que é que eu faço? Eu disse, aceita Jesus como teu Salvador. Então, aquela palavra de amor, né? E pregando o Evangelho, porque... E o jeitinho. É verdade, e o jeitinho. E o jeitinho. Então, aquela mulher não tirou a sua vida, né? E hoje está servindo ao Senhor. Glória eu a entro em Deus. contato com ela, ela está servindo ao Senhor Glória a Deus. no sertão. Então, uma das qualidades de um intercessor é amar alguém sem pensar em retorno, interesse. Não é verdade? O intercessor sempre está na brecha, orando. Eu lembrei-me, pastor, outro testemunho, Sim, como a irmã Saronita disse, conta os testemunhos. Mas eu me lembrei que estava em Sertânia, nós estávamos em Sertânia, e tem uma redonda, que como falam os portugueses, né? Mas é uma redonda, uma praça redonda. Aí estava uma senhora lá, meio-dia em ponto. Nós tínhamos saído para resolver alguma coisa e meio-dia em ponto estava uma mulher ali naquele sol que estava tremendo mesmo. E quando eu passei, eu olhei para aquela senhora, eu e meu esposo, aí eu disse, Paulo, vamos comprar alguma coisa para essa senhora. E nós atravessamos, fomos na padaria, compramos pão, compramos uma água para ela, compramos um refrigerante para ela comer com aquele pão, tomar com aquele pão. E ela disse, aí, quando eu chego, que entrego aquele objeto, aquele alimento, aquela senhora, muito bem, pastor, me lembrou. Aí, então, as pessoas que passavam, os moçambicanos que passavam junto de mim, diziam, só sendo brasileira para se importar com essa daí. Está entendendo, pastor? Então, o intercessor, eu não conhecia aquela mulher, nunca tinha visto, mas o amor, como nós falamos antes, o amor de Deus derramado em nosso coração, nos faz ter atitudes que nós nem esperamos. Aleluia, glória a Jesus. Não é verdade, pastor? Então, a gente não quer retorno. Será que eu fiz aquilo porque alguém esperava que aquela mulher fizesse alguma coisa por mim? Não. Talvez aquela mulher nem quisesse, não quisesse nem falar mais nem comigo. Mas eu fiz. Eu fiz.
Aleluia. E nós devemos fazer, continuar fazendo, sem olhar, sem desprezar. Porque muitas vezes, pastor, nós queremos retorno. Eu estava aconselhando uma certa irmã que ela recebeu alguns presentes e ela estava triste. Não, ela presenteou alguém, algumas pessoas, e ela queria retorno. Ela queria que as pessoas agradecessem. E quem não quer um agradecimento? Mas quando eu a vi triste, eu cheguei junto da irmã e falei, minha filha, não espera isso. Faça. É da senhora que gosta de presentear as pessoas, gosta de fazer o bem. Não espere ninguém lhe agradecer. Só Jesus vai continuar abrindo as portas para a irmã. E ela agradecida, ficou muito agradecida. E o Senhor Jesus disse que o teu Pai que veio oculto te recompensará. Glória a Deus, recompensa vem de Deus. Aleluia. O intercessor ele faz não pensando em receber um retorno daqui, não é? Mas o Pai que vem oculto, ele recompensa. Recompensa. É verdade. Deus, né? Então, e Jesus nos deu um grande exemplo sobre intercessão. Um dos grandes exemplos que Jesus nos deu foi quando ele estava na cruz do Calvário. Prego furaram suas mãos, furaram seus pés, o sangue correndo, as pessoas estavam blasfemando, estavam murmurando. Sai daí, se você não falava que era rei dos judeus, sai daí, te salva. Mas Jesus, o que é que estava dizendo, pastor? Diante de tantas palavras humilhantes, Jesus estava dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Aleluia. E esse exemplo Glória de Jesus, esse testemunho que Jesus nos deixou, passamos para as nossas vidas, né? Não é verdade? O intercessor é dessa maneira. Mesmo sem querer retorno, mas estamos na brecha, orando, pedindo ao Senhor. Faz-me lembrar, irmã Saronita, pastor Jefferson, quando eu estava em Moçambique, eu tive um sonho com uma menina, uma jovem, da torre. E lá distante, o Senhor me colocou na brecha para orar por ela. Essa menina, o Senhor não, se o Senhor perguntar quem é, eu não sei quem é, mas o Senhor me despertou. Eu quero que você ore. E o que é que a gente faz com a intercessão? A gente pega a vítima, pega o problema da vítima e nos colocamos no lugar da vítima, né? Eu sempre estou dizendo, falando, pessoas, quando o Senhor me dá a oportunidade, o Deus Todo-Poderoso, de estar falando alguma coisa, irmã Saronita, eu digo às pessoas, às irmãs, uma palavra, não ore por orar. Ah, Jesus abençoe. Não, se coloque no lugar da vítima. Ore com amor, com intercessão. Se mergulhe, aleluia, como se o problema fosse seu. Então é lindo a gente ver Deus respondendo. E a gente vê muitas vitórias, não é verdade? O Senhor tem me levado a esse caminho. A senhora me fez lembrar a mulher samaritana, a mulher cananeia, né? Cananeia. Que ela, quando vai a criar ao Senhor, ela diz, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela pede a oração pela filha, mas ela como que ela se colocasse no lugar da filha, também, né? Tem misericórdia de mim. Né? Ela assumiu o problema para ela e se identifica naquele momento. Essa sua palavra aí me fez lembrar isso aí, realmente. O intercessor é aquele que não apenas diz abençoa, mas ele se coloca no lugar da pessoa vítima. E toma o problema como se fosse seu. É verdade. A gente vê muito isso no círculo de oração, né? Vamos levantar aqui agora pelos pedidos. Uma causa aqui agora. Quem puder, e às vezes a dirigente até diz assim, quem puder dobrar o joelho em lugar dessa pessoa, né? Em lugar dessa pessoa que estiver sentindo. Não é uma coisa obrigatória, né? É uma sugestão. Aí é como a irmã Marta disse, se envolver, né? Se envolver no lugar da pessoa. E dobre os joelhos. E a gente
for falar assim da parte feminina, né? Nós temos os detalhes, né? É verdade. Os detalhes. Aí é como a primeira pergunta que eu fiz, né? Se fosse eu, né? Olha, Jesus, é ruim, tá passando, tá doendo, Senhor, não é? Aí a gente começa como se estivesse sentindo a dor, ou a ausência daquilo, ou aquela causa impossível, aí dar os detalhes a Jesus, de até como que, quase que ensinando como é que Jesus resolva. Mas não é, Jesus nos entende, é porque a gente começa a sentir bem de pertinho o que a pessoa está sentindo. E o samaritano, né? Ele era uma pessoa, olhando assim no ângulo, era uma pessoa que era o menos qualificado Isso. para atender a necessidade daquele homem que estava ali, que tinha sido assaltado e tinha sido espancado e estava morrendo, quase morto, né? A Bíblia Mas é meio morto, diz né? que o doutor dali passou, o levita, né? O sacerdote, Levita. e as pessoas que realmente se esperavam alguma coisa, mas não atendeu a necessidade daquele homem. Mas o samaritano, ele desceu da sua cavalgadura, ele viu a necessidade daquele homem, né? E foi socorrê-lo, né? Coisa interessante, Exatamente, né? É umas qualidades, né, irmã, que realmente É verdade. precisa se encontrar no intercessor. As qualidades que exigem ações, né? Ações. É verdade. E se abaixou, né? Como eu falei, viu, não é? Aí, E depois o intercessor, ele se sente igual ao próximo. Isso. Ele nunca quer ser superior, nunca quer ser destaque. Não é verdade, o intercessor. Lembrei-me que há 35 anos atrás, meu esposo tinha problema de coluna terrível. E chegou aqui em Recife um judeu e nós fomos conhecê-lo. E naquela conversa com aquele judeu, então ele disse que meu esposo estava com muitas dores na coluna. Meu esposo não mostrou, mas ele sentiu, né, que ele estava e disse: vou fazer uma oração pelo Senhor e Jesus vai lhe curar. Então, o que foi que ele fez? Fez a oração. Meu esposo era muito sincero. Quando terminou a oração, aí disse: está bem? Aí meu esposo: não, estou sentindo ainda dores. Aí novamente, outra oração. Aí, o senhor está bem? Não, eu estou sentindo dores. Ele disse: eu vou fazer uma oração. E disse: Senhor, olha o intercessor. Foi o que aquele homem fez. Ele disse: as dores que ele está sentindo, passe para mim. Pastor, foi aquela maneira que aquele judeu fez. E nós ficamos admirados. E pastor, o senhor crê que meu esposo foi curado e também nada passou para o judeu, o intercessor. O amor de Deus derramado. Aquele homem mostrou um amor, um zelo, uma preocupação tão grande pelo próximo, porque nunca nós tínhamos visto aquele judeu. Foi a primeira vez, nós fomos conhecê-lo. Mas ele sentiu a dor do meu esposo e queria que passasse para ele o que ele estava passando, né, sentindo, mas o Senhor fez esse grande milagre. Isso foi uma intercessão que ficou marcada em nossas vidas. Maravilha, né? Glória a Deus. Então, o intercessor é aquele que se move de íntima compaixão. O amor nos leva à ação, né? Como a senhora falou. E nós vimos ainda na Bíblia vários exemplos de intercessores, né? Por exemplo, no livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 13 ao 22, conta a história que uma certa mulher sábia, nos dias do rei Davi, moradora de Abel, ela percebeu que sua cidade seria destruída, não é? Ela, porém, intercedeu a Joabe e, por isso, um grande desastre foi evitado. Além dos vizinhos, pessoas que vemos, interagimos, será que os moradores da nossa nação também são os nossos próximos? O intercessor tem em sua abrangência essa responsabilidade de interceder por seu bairro, por sua cidade, por sua nação? Irmã Marta, irmã... Sim, claro. Inclusive, assim, no ciclo de oração, nós temos orações, né? Vamos levantar um clamor pelo nosso Brasil, né?
pela nossa cidade, pelo nosso bairro, claro, porque inclusive a gente participa também, né, esse exemplo dessa mulher, ela, assim, foi uma intercessora de, vamos supor, de uma emergência tão rápida, não é? Porque quando a gente vai degustando na história, Joabe com os seus valentes e o povo da cidade que também estava começaram a quase derrubar o muro, porque as cidades antigamente eram cercadas pelo muro, não é? E derruba, mas não derruba, grita e aquele alvoroço, aquela coisa toda. Então, quem estava dentro da cidade viu que a coisa realmente era séria, não é? E ela deu um grito, não é? Deu aquele grito, aquela emergência, intercedendo, não, essa cidade, ela é mãe em Israel, este lugar aqui, não é assim, não, convém. E ela, assim, a autoridade, quando eu degustei no texto mais uma vez, aí a autoridade, quem é que está fazendo isso? Sou eu, quem é Joabe? Vem até aqui, a autoridade dela, né? Escuta aí. Aí começou a contar sobre, não é aqui a cidade da mãe de Israel, o que é que você está querendo mesmo? Mas se eu quero, este que está sendo inimigo contra, né? Inclusive está até aqui o texto, não é? Ele diz que o nome dele era Seba, né? Seba, isso. E se ele está aqui, por isso, ainda hoje a gente vai dar a cabeça dele. Veja que atitude que ela, de coragem, não é? De ousadia. E ela reuniu o povo da cidade, ela era bem de... Era. Influente, né? Isso. Ela tomou uma decisão, já ela não viu ninguém se pronunciar, né? Então ela se posicionou para salvar a sua cidade, porque Joabe, ele ia destruir a cidade. Isso. Por conta daquele homem. Com o povo, né, pastor? Com o povo, que não tinha nada a ver com aquilo. E o interessante é que ela foi a Joabe, e Joabe estava o quê? Estava furioso. Ele queria matar, e aquela mulher não olhou o perigo. Isso, o risco. Não é verdade, o risco, o perigo, porque poderia, né, da maneira que ele queria defender o seu rei Davi. Isso. E da maneira como ele estava, aí então a mulher foi até ele, não olhou para nada, ele estava armado, né? E ela não olhou o perigo e intercedeu pela sua cidade. Porque ela evitou o quê, pastor? Muitas mortes, muitas destruição, não é verdade? Aquela mulher evitou. Levantou-se como intercessora da sua cidade. Isso. Mas nós vimos também em Juízes uma Débora, que levantou-se como o quê? Como a mãe de Israel. Chamou Baraque, o Baraque disse o quê? Eu só vou se você for comigo. Ela tomou uma posição, foi, e no cântico dela, nós vimos que Débora levantou-se como mãe de Israel. Quando uma mãe levanta-se, intercessora, né, pastor? Porque, um exemplo, eu oro pelo Senhor, oro pela irmã Saronita e os demais, mas quando a gente ora pelo filho, né? Então ela foi mãe de Israel, ela foi intercessora de Israel, ela defendeu Israel, aleluia. E nós vimos uma vitória grande por causa de uma mulher, Débora, uma juíza, que não olhou a posição dela, que ela, eu sou juíza, quem quiser que vá tomar a frente de alguma coisa, né? Mas ela não, ela esqueceu da posição dela e ficou no lugar de intercessora. E defendeu a sua cidade. E no cântico dela, né, capítulo 5 do livro de Juízes, ela diz o motivo. Ela diz, numa dos versículos parece que é o 7, ela diz, cessaram as aldeias de Israel. Ela quis dizer ali que as ações, as atitudes, o medo estava tomando conta do povo, não é? Ela diz, cessaram as aldeias em Israel, cessaram as ações, tudo incerto, tipo assim, na linguagem da gente, né? Como que ninguém ia fazer mais nada, estava todo mundo como todo mundo rendido, perdido. Rendido, aceitando acomodado com a situação. Aí quando ela diz, cessaram as aldeias de Israel, cessaram, até ela repete, cessaram as aldeias de Israel, cessaram, mas
eu me levantei como mãe em Israel. Estava sem ação, mas eu segurou mesmo, né? Aquela atitude, tomou a frente. A senhora falando sobre, a gente ora por alguém, mas quando a mãe ora pelo filho, é uma atitude diferente, né? É uma oração diferente. Ela vai para a briga. Eu me lembrei de um fato que aconteceu faz muitos anos atrás, uma reportagem de uma mãe que estava passeando no jardim zoológico e o filho caiu lá onde o jacaré estava. E o jacaré partiu para pegar o menino e até pegou. E ela se jogou dentro, abriu a boca do jacaré, tirou o menino, tudo pelo filho. Deu uma pisa no jacaré e ainda conseguiu escapar, né? Quer dizer, uma mãe, quando ela realmente sente o seu filho, ela vai para a luta. Então, o intercessor que se identifica com o próximo tem que ser como uma mãe, né? É verdade. E vai salvar o seu filho, vai defender o filho. Que a mãe não está olhando perigo, a mãe não está olhando para ninguém, né, para a posição. A mãe, quando cai para defender, cai de verdade. Né? É uma defensora. Não vê os riscos, É né? verdade. E o que eu acho bonito também aqui, porque diz que Seba era filho de Belial, que eu acho interessante. Mas também diz que a mulher era uma mulher sábia. Era mulher sábia. Que coisa linda. E a autoridade, mulher... viu? Como a irmã Marta disse aí, Joabe estava furioso e elas, quem é Joabe? Olha a autoridade. É verdade. A mulher sábia, como a Bíblia diz, como nos relata, né? Que ela quer dizer que tudo que ela fez com sabedoria. Não é verdade? Sabedoria. Ela foi ao encontro de Joabe na hora certa, ela falou na hora certa, ela convenceu toda a cidade, né, para cortarem a cabeça do Seba para jogar para Joabe, não é verdade? Então, foi tudo direitinho. E a Bíblia destaca que ela era uma mulher sábia. E isso daí deve estar sempre em nossas vidas, como intercessora, mas também como uma mulher sábia. Glória a Deus, né? Nós vemos que a palavra de Deus ela nos ensina muito sobre identificar-se com o próximo, né? E nós vemos um termo muito importante, um dos assuntos nas Escrituras que marca muito sobre esse assunto, é a carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon é um dos textos áureos que revela a identificação do intercessor com o próximo. Vemos que Paulo intercedeu por Onésimo, de tal maneira que ele disse a Filemon, recebe-o como a mim mesmo. No versículo 17. Que lição podemos extrair dessa atitude de identificação com o próximo ensinado pelo apóstolo Paulo? Irmã Marta? Irmã... Deixa ela falar. Depois irmã Marta, Marcelo Bíblia. Um lindo exemplo. Primeiro de reconhecimento, né? Aqui vou ler até esse texto, né? Com licença, pastor, porque é melhor até a gente degustando, né? Lendo a palavra de Deus. O texto começa, Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo que tinha fugido de seu senhor. Aí ele começa dizendo aqui, versículo 10, peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. E eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Aí ele sai, né, detalhando. Aí o versículo 17 foi isso que o Senhor citou. Assim, isso. Pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, não é? A gente vamos degustando aqui, falando sobre... Vamos começar por a virtude chamada reconhecimento, né? As qualidades, pronto, do intercessor é uma das qualidades, o reconhecer de que realmente houve falha, ele era um escravo, fugiu de seu senhor, fez errado, somente naquela época, né? Foi aquele momento ali e acontece, somos falhos, somos limitados, não é? E Paulo viu isso, que ele tinha sido inútil, tinha feito aquela coisa ali errada, mas ele próprio diz aqui, mas agora está útil. Não guardou aquilo ali e é um grande exemplo já de
reconhecimento, de perdão, né? Tolerância, olha as qualidades, né? Tolerância, errou, mas agora vamos aproveitar, não é? Tudo passa, porque o erro não é uma coisa que é assim, só quem faz é fulano, não. Como todo mundo diz popularmente, todo mundo erra. E Paulo viu isso, disse, olha, ele errou, mas agora é útil, não é? E aí ele faz aquele pedido até assim, como que até determinando, né? Um imperativo, vou ver aí da parte de Paulo. Não é? Ele errou, foi inútil, mas agora está sendo útil. E eu estou enviando a ti e tu torna a recebê-lo. Eu estou enviando a ti, mas é para atendê-lo direitinho, não é? Porque a partir de agora, veja, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração, não é? Paulo quis dizer assim, tal como ele errou, eu também tenho os meus erros, não é? Mas passou, agora ele está útil, recebe, ajeita, não é? Faz como se fosse comigo e eu bem quisera conservar comigo. Aí Paulo diz, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer e até um compartilhamento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas por voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. É porque Paulo, no versículo 10, ele diz, peço para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Nas minhas prisões. Paulo guiou ele para Jesus, né? Foi. Lá na prisão, né? É. Mas as qualidades que eu adquiri aqui desse texto bem forte é o reconhecimento, o perdão, não é? A tolerância, não é? A chance de outra oportunidade, de dar chance, de dar oportunidade, porque quando a gente se coloca no lugar do que precisa, se fosse a gente não queria também, errou, mas hoje está acertando, eu também quero outra oportunidade. É verdade. Eu também quero fazer mais uma vez. Porque errar não é só um ou dois, todos nós erramos. Né? E o que eu posso ver aí também, pastor, é que confiança Paulo teve em Onésimo. Isso. Onésimo. E Onésimo. Que confiança. É porque ele ganhou aquele homem para Jesus nas prisões, como ele disse. Ele não sabia se realmente, depois que ele saísse dali, se ele realmente estava convertido. Permaneceria, né? É verdade, se ele ia permanecer. E ele, como intercessor, e que coisa linda, o apóstolo, ele manda uma carta, essa carta para Filemon, e ele diz assim, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Quem quer dívida de ninguém, pastor? Não é verdade? Nós não queremos dívida de ninguém, mas o apóstolo Paulo ganhou aquela alma e não queria perdê-la de maneira nenhuma. E aceitou até as contas dele, as dívidas dele. Não é verdade? Que intercessão o apóstolo Paulo fez por... Quer dizer, ele fez uma intercessão como a mãe pelo filho, né? Porque ele diz assim, rogo para o meu filho Onésimo, né? É verdade. Amado. 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 Exato. E assim, até se alguma coisa ele cometesse, né? Porque era humano, né? Se alguma coisa ele não falhasse, né? Eu estou te enviando. Mas se ele falhar, deixa comigo. E recebe-o como a mim mesmo. Como é que a pessoa vai garantir se a pessoa vai se comportar na casa de uma pessoa que o vai receber, né, pastor? Isso. Quantas vezes nós nos decepcionamos, olha, recebe fulana, eu garanto que quando daqui a pouco a pessoa faz o que não deve, né, pastor? Mas o apóstolo Paulo mostrou aí um amor pelo próximo, intercedeu, colocou todas as suas forças por aquele homem que tinha aceitado Jesus como Salvador. Que Jesus o transformou, ele já estava transformado. Paulo viu nele conversão, né? Conversão.
e nós vimos essa grande intercessão do apóstolo Paulo. Depois que o senhor passou para a gente ler as perguntas, então nós vamos degustando. E Deus vai falando para a gente de uma forma extraordinária, que a gente, meu Deus, como é que eu tenho que aprender? E o Espírito Santo vai trabalhando, olha assim, naquela área que nós estamos precisando, a gente vai se enchendo, vamos nos alegrando, porque o Senhor, de uma forma tremenda, está falando comigo, está falando conosco, né? Marta, tu tens que te colocar no lugar de uma verdadeira intercessora. E eu fico glorificando a meu Deus. E é interessante que Paulo, ele intercede porque ele conhecia o companheiro, né? Ele conhecia Filemon. Isso. E ele disse, recebe-o como a mim. O intercessor que conhece a Deus e ele vai pedir por alguém, ele vai com confiança, sabendo que Deus há de atender o seu pedido, porque ele sabe que Deus também o conhece. Né? Deus também o conhece, né? Ele diz assim, se ainda me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Que maravilha, e os né? detalhes de Paulo, né? Vem amado, como filho, não é? Ele foi inútil, mas agora é útil, não é? Paulo foi preparando todo um terreno, isso, né? pastor, esses detalhezinhos aí, né? Esses detalhezinhos aí que a gente vai, assim, degustando na palavra de Deus, né? Aí recebe e tal, dá outra chance a Onésimo, né? E funcionou, viu? Funcionou. E irmã Sara, a senhora faz me lembrar aqui que esse assunto de Onésimo não pode ser só ficar aqui, não. A gente vai ter que ter um programa só para comentar sobre Filemon e Onésimo, né? Essa é a intercessão de Paulo, porque tem muita coisa aqui para a gente mergulhar, né? É verdade. Que maravilha. Mas nós estamos chegando já ao final do programa, aí passou tão rápido, né? Mas ainda temos alguns minutos, mas nós sabemos que a história de um intercessor registra testemunho de oração pelo próximo. Será que há algum testemunho que poderia ainda ser compartilhado conosco, a fim de abençoar a vida dos telespectadores e internautas que estão em casa? Irmã Seronita, irmã Marta, né? Tem alguns testemunhos. Marta, né? Testemunho lindo. Nós temos um testemunho muito recente, que é do presbítero Jorge Júnior. Sim, nós estamos orando por ele. Né? Nós estamos orando, ele está em casa, quero mandar uma saudação para ele, esposa, que está perto de ter bebê. Deus abençoe. Ele é cunhado da minha nora. E nós, quando ficamos sabendo, trouxemos aquele problema como se fôssemos nós. Começamos a orar. De uma forma, toda a igreja estava orando. Mas eu tenho um irmão, lá em Maceió, que é pastor da Igreja Batista. E ele ficava, pastor, Marta, eu quero notícia desse presbítero. Como é que ele está? Me diga alguma coisa. Eu dizia, já mandei para você. Não, você mandou de ontem, eu quero saber de hoje. Pastor, meu irmão não sabe nem quem é. Eu tive que mandar uma foto para ele saber quem era o presbítero Jorge Júnior. Mas ele começou a interceder de uma forma tão tremenda, um amor tão grande. Deus derramou no coração do meu irmão por ele, pela esposa, que nós ficávamos preocupados com ela porque ela está gestante, e pela família toda. Mas o que eu quero dizer é que a distância daqui para Maceió é 3 horas. E ele não largou em oração o problema, a situação que o presbítero Jorge Júnior passou. E meu irmão ficou muito feliz quando soube do resultado. E nós estamos glorificando o nome do Senhor, porque o mundo, a Rede Brasil, pedia oração por ele. O mundo estava orando pelo presbítero, né? Mas eu trouxe mais de perto, foi essa situação que aconteceu com meu irmão. Então, também quero dizer para o senhor que eu estava no hospital com meu esposo. Pastor, eu não poderia sair para comprar um lanche. Estava ali cuidando do meu esposo, não tinha tempo para sair. Eu estava com fome. Mas o que foi que aconteceu? Dinheiro tinha, só não tinha como comprar.
E quando eu estava ali no escuro, as lâmpadas apagadas, porque eles estavam dormindo, ele e outro, numa enfermaria, e quando eu vi aquilo, fui querendo enxergar o que estava dentro, sabe? Então bateu assim na enfermaria, eu fui abrindo a porta, aí quando eu abri a porta, era uma irmã, era uma senhora. Aí disse para mim, a irmã Marta está aqui. Aí eu disse, sou eu, irmã. Ela disse, mas eu disse, quem foi cirurgiado foi meu esposo. Aí ela disse, não, mas eu não vim visitá-lo. Eu vim falar com a senhora. O Senhor, eu estava em casa. O Senhor disse, vá, leve dinheiro para minha serva, para ela comprar alguma coisa para lanchar. Como Deus cuida de nós, não é verdade? Estava ali intercedendo, pedindo uma saída para o Senhor. Porque ir num banco para tirar dinheiro era distante. A senhora sabe que o hospital na frente se vende alguma coisa, né? E eu estava naquela situação, mas o Senhor, Ele ouviu e mandou uma intercessora para me ajudar naquele momento. Se o Senhor perguntar quem é aquela senhora, só vi naquele momento, quando eu abri a porta assim para ver, para agradecer, porque eu achei que foi muito assim, o meu agradecimento, foi muito assim, ela merecia mais uma atenção. Quando eu procurei, olhei para cá, olhei para lá, não tinha ninguém, a irmã desapareceu. Como Deus cuida de nós. Cuidado de Deus. De uma forma extraordinária. Aleluia. Glória E a Deus. vamos continuar na brecha. O Senhor tem me despertado cada dia, aleluia, para buscá-lo, porque na situação que nós estamos, temos que mergulhar na oração, no jejum. Amém? Que Deus em Cristo, né, pastor? Amém. Uma bênção. Senhora Nos Dulce, abençoando. algum testemunho também, pode compartilhar. Uma né? bênção, né? Da parte de Deus. Eu falei no início que a atenção ao próximo, né, pastor? Assim, vamos por aí, a atenção ao próximo não é só levar o quilo de açúcar ou remédio, não. O ouvido, a atenção, o jeitinho de falar, como a irmã Marta detalhando, ele fazia o jeitinho, né? O jeitinho doce, um aperto de mão. E eu lembro-me de uma irmã que ela um dia se encontrou comigo na igreja, né? No ciclo de oração. Irmã Saronita, e fez uma alegria comigo. Muito obrigada, minha mãe me abraçou. Deus abençoe a senhora é uma vitória na minha vida e tal. Fez aquela... Eu toda desajeitada, porque assim, eu não a conhecia, nem ela me falando como se fosse uma pessoa bem íntima minha, mas como ela estava, eu tentei corresponder, né? Ah, meu amor, tá certo, como é o nome da senhora? Né? Aí chorava e assim, ela bem espontânea, desse povo bem espontâneo, né? E chorava, e levantava a mão e se alegrava e me agradecia. E a senhora não sabe como Deus a usou para mim e tal, aí, mas eu não tinha conhecimento quem era o próximo, né? Quem era o próximo. E ela disse, um dia minha irmã, eu estava aqui num congresso de mulheres. Muita gente. De repente, naquele dia eu tinha vindo pela última vez, estava muito desesperada, estava pensando em tirar a minha vida. Eu disse, Jesus, eu vou lá. E a última vez, já não aguento mais devido a problemas que estava passando, sério, né? Mexeu, falar de mulher, muito com o emocional dela, a mente. E ela disse que, de repente, no congresso, diz ela, porque eu não lembro dessa atitude, ela disse que eu fiz assim com a mão, como era mulher, né? Aí disse ela que eu soltei assim um beijinho para ela e ela disse que começou a chorar e o Espírito Santo começou a falar ali com ela. Ela disse, olha, minha irmã, não recebi palavra, só foi isso, mas Deus abençoe a senhora não sabe como salvou a minha vida. Eu, por quê? Porque eu fiz isso, irmã, assim, deu um chauzinho, sim, porque o Espírito Santo levou isso para a minha mente. Se viu como ela te viu, numa multidão dessa, e ela te achou e te viu lindo. E te deu atenção. E eu fiquei, sabe, aí ela chorava e contava de muito obrigado. Naquele dia eu estava decidida a encerrar a minha vida, mas Jesus me tratou e eu saí diferente. Começou a falar línguas estranhas, disse que começou a orar e disse que começou a mudar a vida e estava tornando ali, agradecendo que eu nunca nem vi na vida, nem tenho conhecimento. Então,
o próximo também merece aquele jeitinho, né? Na conversa, no ouvido, o jeitinho de Jesus, não é? E dar a atenção também fala muito alto. Eu não sabia, fiz lembro, diz ela, né? Um gesto tão simples, mas que aquilo ali, ela disse que foi tudo que o Espírito Santo a tratou naquele dia. Que maravilha, né? Deus abençoe. Que bom que estamos ouvindo aqui os testemunhos da intercessão. E esse que a nossa irmã Sabrina acabou de falar, não é? O gesto, uma atenção, uma atitude que o intercessor tem de forma natural, que deve ser algo natural na vida do intercessor, né? Essa preocupação de atender a necessidade das pessoas, como é importante. Aquela irmã que ouviu a voz de Deus e foi lá ao encontro da irmã Marta, na hora que ela mais precisava. Nós aprendemos aí que o intercessor ele tem que ser sensibilidade, né? A sensibilidade de obedecer aquela voz que Deus fala no coração, de socorrer. Claro que a gente poderia aqui passar a tarde todinha, emendar com a noite, contando testemunhos de que Deus já fez. Então é importante que nós estejamos atentos. Um simples gesto pode mudar a atitude. Veja que um simples aceno, né, da nossa irmã Saronita despertou naquela mulher que ela era importante, ela foi vista na multidão. Eu me lembro também, rapidamente, que eu tenho uma história de um irmão que ele me disse a mim que se converteu para Jesus por causa de um sorriso, né? Ele ia passando pela rua e, de repente, ele olhou para dentro de uma casa e na janela tinha um senhor. E aquele senhor deu um sorriso para ele, aquele senhor sorriu para ele. E quando aquele senhor sorriu para ele, o Espírito Santo falou ao coração dizendo: ser crente é ser feliz. Glória a Deus. E aquilo ficou no coração dele marcado. 10 anos depois, ele se entregou para Jesus. E o que levou ele a se entregar para Jesus, ele disse que o que levou ele a se entregar para Cristo foi o sorriso daquele irmão que ficou marcado na sua mente. Que Deus abençoe, que possamos verdadeiramente nos importar com as pessoas e possamos viver este amor derramado em nossos corações, que a irmã Marta ela enfatizou bem aqui também nesta tarde, né? Que o amor de Deus está derramado em nossos corações. E quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, nós nos identificamos com o próximo. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus e vamos estar aproveitando neste momento para estar orando pelas irmãs, pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né? Nós vamos estar apresentando aí as nossas orações a Deus em favor daqueles que precisam de um socorro da parte de Deus. Então vamos convidar a irmã Marta para estar neste momento orando, agradecendo, né, por este momento aqui e apresentando também os pedidos de oração que os irmãos estão fazendo aí nas redes sociais neste momento. Amém. Pastor, só uma coisa, a intercessão não tem cor, raça, tribos e nações. Isso. Né? Devemos alcançar. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor. Deus abençoe. Sim. Estar aqui com a nossa querida irmã Saronita, para mim é uma honra muito grande. A nossa vice-coordenadora. E antes da senhora orar também, né, irmã Saronita, eu ia me esquecendo, né? Os seus agradecimentos também nesse momento. Muito obrigada, pastor, né, pelo convite que nos foi feito e pudemos ser útil, né, e falar algo da parte de Deus, conforme nossas limitações, não é? Mas Deus abençoe a oportunidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos Sim. e nós Obrigado, te agradecemos graça. por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de falar do teu amor. Nos ajuda, Senhor, a sermos uns verdadeiros intercessores. Ó Deus dos céus e da terra, ajuda cada um, Senhor, aleluia, que estão precisando de uma providência da tua parte. Aleluia. Jesus nos ajuda a ajudar as pessoas que precisam das nossas orações, que precisam de um abraço, que precisam de uma palavra. Aleluia. Tenha misericórdia. Nós te pedimos, nós te agradecemos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus fiel. Aleluia, que cumpre as Tuas promessas em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.
Amém. Graças a Deus, Deus abençoe pela sua companhia conosco até agora no programa Intercessão. Esperamos contar com a sua audiência no próximo sábado, às 5h30 da tarde, se Deus assim o quiser e se o Senhor Jesus não estiver vindo buscar a sua igreja, porque o nosso alvo maior é estar com o Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém.